Fala, meus amor! Ficamos um tempo sem aparecer por aqui, né? Então, eu fico lembrando nos meus idos de Juiz de Fora, minha infância, em Santa Terezinha. Em Minas, tudo é nome de santo, né? Uma coisa impressionante. A rua chamava Santana. Eu passei parte da minha vida sendo criado numa rua mais de classe média e tal, que era a rua Feliciano Pena, nova, no bairro Mariano Procópio. E outra parte, por tramas do destino, vivendo na Rua Santana. Rua Santana era incrível. Nelson Rodrigues perdia. E eu, menino, no meio de uma profusão de personagens e pessoas maravilhosas que a minha alma e mente de ator já ficava olhando e observando. Imagina, era muito melhor do que Hollywood, muito melhor do que as novelas, os folhetins de Jeanette Claire na televisão, que eram ótimos, né? E eu me lembro das amigas de Dona Nair. Morava com a minha avó Nair, e um período morei com as irmãs e família, e outro período moramos só eu e ela. E tinha as amigas de Dona Nair, fora a própria Dona Nair, que já era, até o fim da vida, até os seus 100 anos, era uma personalidade fortíssima, que me influenciou demais, religiosamente, moralmente, tudo, literariamente. Vovó gostava muito de ler aqueles romances e tal. E do jeito dela, né? Do jeito meio bruto, meio mulher da terra, uma aquariana cheia de praticidade, né? Resolvia tudo. Tinha as amigas de Vanaí. E dentre essas amigas tinha uma em especial, que talvez a amiga mais próxima, que sempre passava lá, que se chamava Abigail. Abigail era uma mulher morena, com um cabelo branco, cheio de ondas, muito alta, com um derrière, uma bunda grande, enorme, que ela tentava colocar dentro de uma saia preta, de linho preto, muito apertada, e ela muito elegante, era solteira, e ela era uma espécie de enfermeira de toda a população da Rua Santana, que era a rua onde tudo acontecia, né? O universo e o mundo todo estava ali naquela aldeia, Rua Santana. Entre lavadeiras, os filhos delas com quem eu brincava, entre agricultores, muitas vezes, e benzedeiras, e beatas, e bêbados, e loucos, e tinha de tudo nessa rua. E eu lembro que a Abigail era uma figura, e é uma figura, não só pelo carinho com que me tratava, mas era uma personalidade que ficou para sempre na minha lembrança, com muito amor e muito cuidado. E a vantagem de você ser criança é que os adultos falam coisas e não percebem que você está ali invisível. Porque você é uma criança, eles dão a mínima bola para você. E eu ficava ali, eu devia ter uns 8, 9 anos, por aí e tal. E a Abigail sempre ia para os lugares, para as casas das pessoas, fazer as visitas, aplicar injeções. Era a única pessoa que aplicava injeção. No começo da rua, lá embaixo, porque a rua era assim num morro, no começo da rua ficava uma farmácia, farmácia do Moisés. Este sim, Moisés era o médico da Rua Santana. Todos os problemas de saúde, frieira, pé cortado, prego, tétano, cobreiro eu tinha a benzedeira, mas fazendo cocô demais, fazendo cocô de menos, para usar um termo da atualidade, né? Tudo era Moisés que cuidava, inclusive coisas no âmbito emocional também, arriscava lá uns pitacos nas relações das pessoas. Muito sério, muito compenetrado, e era um médico. Era o padre, um padre alemão, né? E Moisés e Abigail. Abigail girava todas as casas, as residências, quando tinha algum doente. Ela ia aplicar a injeção. E a Abigail tinha uma história muito triste, uma tragédia na família dela, que ela tinha um irmão, tudo da polícia, né? Essas pessoas são todas da polícia militar, porque eram próximas do batalhão. A minha família era uma família, minha avó foi casada com um sargento da polícia militar, o meu avô também foi um dos pioneiros lá no batalhão da polícia militar em Minas Gerais, e todas as famílias ali se relacionavam e tinham filhos ou pais ligados ao serviço militar e à polícia militar de Minas Gerais, sobretudo em Juiz de Fora. E aí tinha uma história seguinte, que a mãe de Abigail
Dona Julina, varrendo um dia a calçada, e o vizinho também de lado varrendo, eles foram varrendo e varrendo e varrendo. Coisas de Minas, coisas do interior. E foram encontrando aquele monte de folha, um levando para lá, outro levando para cá na sarjeta, e varrendo o passeio. E, de repente, a Dona Julina se sente incomodada porque achou que o seu Vasconcelos do lado tinha varrido um pouco de folha para o lado dela. E ela disse: o senhor está varrendo lixo para o meu lado. Ele disse: estou varrendo para onde eu tenho que varrer. Eles estavam muito próximos com as vassouras, ninguém sabe direito o que se deu, mas Abigail teve a impressão de que seu Vasconcelos empurrou a mãe, ou segurou no braço da mãe, ou sacudiu, qualquer coisa, relou no braço, e ela, injuriada, jovem ainda, menina ainda, chegou em casa: mãe, o que aconteceu? A mãe falou: não foi nada, seu Vasconcelos que discutiu comigo e tudo mais. Ela, sem pensar, liga para o irmão Agripino. O irmão estudava, era um oficial da polícia militar, estudando em Belo Horizonte, lindo, moreno, jovem, o cabelo com brilhantina, com lustora, Gumex, e lindo e jovem. E ela liga para o irmão, dizendo: venha, porque a mamãe foi agredida pelo seu Vasconcelos. Ele pega o primeiro ônibus, deslocado, enlouquecido, porque bateram na mãe, e vem para Juiz de Fora e chega logo cedo, e a primeira coisa que faz é bater na porta do senhor Vasconcelos, que lá estava tendo um aniversário, uma festa. Ele chega de noite, bate na porta, e o que ele faz? Ele bate na porta, mas antes ele pega um soco inglês, que é aquela coisa de ferro que você enfia os dedos, coloca a luva e o soco inglês e bate na porta. Quando o senhor Vasconcelos vem recebê-lo, ele acerta um soco no rosto que destrói metade do rosto do senhor Vasconcelos, que cai desfalecido ou morto, não sei direito, ali naquela festa, e dá as costas: isso é pela minha mãe que você fez. E bate e dá as costas para ir embora. Jovem, não tinha 20 anos ainda. O cunhado do senhor Vasconcelos tira de um revólver, de uma garrucha, e dá 3 tiros nas costas dele, que morre no lugar e cai morto ali, o irmão mais novo de Abigail. Sério? Abigail nunca superou isso, a morte do irmão. Ela se sentiu a vida inteira culpada. Era um assunto que não se tocava. Não se falava desse assunto. Mas foi muito, segundo a minha mãe, foi muito comentado em Juiz de Fora, nos jornais. Chegaram a fazer, inclusive, aquela... Como fala, toda semana no jornal sai um capítulo dessa história. Do Agripino e a discussão, etc. e tal. E aí, quando eu conheci a Abigail, muitos anos depois, ela já entrada nos anos, já com 50 anos ou pouco mais, naquela época qualquer pessoa de 50 anos era um idoso, né? E ela já com o cabelo amarrado e muito elegante, e tinha uns R's que ela falava: Dona Nair, preciso te contar uma coisa. E ela entrava e sentava, vovó já pegava ali um café, oferecia para ela, e como quem não quer nada, mas curiosíssimo, vovó se aboletava num banco, pegava o café, fingindo indiferença, e para ouvir as histórias as histórias não, uma única história. E ela dizia, completava, e eu lá assistindo: pois bem, dona Nair, estive na casa do senhor Armando. O senhor Armando era o dono do botequim, né, que patrocinava todos os quissucos gelados e os doces e a vitrine cheia de doce. Para nós era o Deus, para a molecada era o Deus da rua. Você juntava moedinha para conseguir comprar daqueles doces de banana de triângulo que vinha com brinquedo plástico bem vagabundo, que a gente adorava e colecionava, né? Ali, crianças pobres daquela região, incluído eu. Inclusive eu e incluído eu nessa história. E ela falava: estive na casa de Armando. E vovó dizia: sim, sim, e aí? Ela dava uma golada, sorvia bem o chá, olhava para a ponta do sapato, vovó tremendo, não se contendo e ansiedade querendo ouvir, e ela dizia com todas as letras a palavra proibida:
a palavra que não se dizia em nenhum lar de Minas Gerais durante mais de 60 anos. Ela dizia, na casa vazia, ela dizia: câncer fulminante. Vovó se congelava e aquela palavra câncer ficava pairando pelo ar. Isso equivalia a uma condenação. 2 semanas, 15 dias no máximo, seu Armando morto. E assim seguia. Lá ia ela, era chamada em outra casa, ia na casa de Dona Isaurinha, lá estava ela, voltava o mesmo ritual. Voltava para a cozinha, vovó servia o café, vovó pegava uma xícara, sentava atabalhadamente no banquinho, segurava a xícara. Então, Abigail, esteve lá na Dona Isaurinha, o que ela tem? Tremendo, esperando. Abigail sorvia, dava um gole de café fumegante, olhava para o chão, para a ponta do sapato e proferia as palavras malignas e definitivas. Câncer, Dona Nair. Câncer. Aí ficavam compungidas, terminavam ali o bolinho, os sequilhos, e assim ia. Todas as vezes ela ia numa casa e aplicar a injeção. Eu não sei se ela dizia isso para todos, mas lá em casa ela sempre voltava dessas incursões pela Rua Santana e voltava com a notícia. Às vezes tomava, bebia. Tica, você esteve lá na Dona Mariquinha. Dona Mariquinha, como está? Aí ela bebia e dizia: está apoplética somente, passará em 1 semana. Ela era uma bruxa, ela dava, assim, na cabeça, em geral, câncer. Até um dia em que ela esteve lá em casa, a vovó já tinha se mudado de lá fazia um tempo, ela esteve em outro lugar, na casa de minha mãe, entrou da mesma maneira, aí era mais longe, tinha que atravessar a ponte, vir para outro bairro, mas foi lá toda de branco, sempre impecável, com uma blusa branca, abotoada até aqui, seios fartos, muito bem penteada, com aqueles pentes de tartaruga assim presos no cabelo branco, com a mesma indefectível saia de linho. Ela dentro daquela saia sentou-se, vovó serviu o café e ela foi lá visitar, né? E Abigail, como está e tal? Aí ela pegou, sorveu o café da mesma forma, olhou para a ponta do sapato, olhou para minha avó e disse: eu estou com câncer, Dona Nair, câncer no seio. Terei 15 dias de vida. Vim me despedir da senhora. Não, Abigail, você foi ao médico. Não preciso ir ao médico. Lido com isso a vida inteira. E eu estou com câncer, Dona Nair. Mas não vamos lamentar e nem chorar. Toda a vida tem um começo, meio e fim. Eu vivi a minha vida intensamente. Criei 8 sobrinhos lindos e maravilhosos. Estão todos aí. Mas é isso, Dona Nair. Bebeu, nos despedimos. E aí ela olhava para mim e me chamava de Francisquinho. Olha, Francisquinho, como está lindo. Ficará um belo homem. Então, acertou nisso também. E aí, terminado isso em 15 dias, a Abigail não estava mais entre nós. Todas as previsões que ela tinha feito para todas as pessoas, ela acertou. E a dela, inclusive. Uma época que um câncer, que é uma doença tão séria, era uma doença mais séria ainda e equivalia a uma morte, né? A pessoa estava com câncer e não tinha para onde escapar. Hoje em dia a medicina está muito mais adiantada. Agora, a Abigail nunca saiu dos meus pensamentos. Ela tinha uma irmã, Iracema, que tinha distúrbios mentais e que entrava pela casa da minha avó dentro, nervosa, às vezes saindo do banho, descabelada, e as pessoas e os filhos correndo atrás dela, e ela dizia e falava para minha avó, fazia profecias, e às vezes dava uns passes na minha avó e dizia umas coisas, até alguém vir e levá-la. E ela dizia: reze por mim, Dona Nair, reze por mim. Era a irmã mais nova de Abigail, que depois do desencarne de Abigail, ela se curou completamente dessa loucura e nunca mais foi levada. Ela era levada, parava a ambulância e levava, e se ouvia seus gritos, era bem horrível assim, os gritos para ela ser colocada na ambulância. Um dia tomar eletrochoque, em tratamentos bem antigos. E ela deve estar viva até hoje. Depois que a Abigail se foi, nunca mais ela teve problemas de distúrbios mentais nem nada. E continuou a vida e deve estar idosa também. Sei que a casa de minha avó, as visitas que frequentavam a casa de minha avó, me marcaram para sempre.
Abigail, onde quer que esteja, um lindo beijo nessa enfermeira, nessa mulher que frequentava as casas com a sua injeção poderosa e trazia vereditos tão alarmantes. E às vezes perguntava assim de alguma moça da rua: e você viu a filha da Dona Marinha? Ela limpava bem a boca, os lábios e dizia com seus R's tonitruantes: rapariga! Abigail, um beijo, você iluminou a minha infância. E um beijo para vocês.